Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Vocês já sabem, eu sou a Maíra Tangerino e, gente, hoje eu estou aqui com uma convidada, tá? Que, foi 5 minutos de conversa para a gente se preparar aqui para começar a entrevista. Eu já estou encantada, né? Eu vou receber uma pessoa que ela une o rigor acadêmico com a profundidade da alma. Eu estou aqui com a Zora Jimenez. Ela é mestre em psicologia, criadora da metodologia Soulrise e uma pesquisadora que nos convida a olhar para a educação sobre uma ótica da consciência crística. Eu combinei aqui com ela nos bastidores que a gente vai começar começando e eu vou mandar aqui a primeira pergunta. Zora, você navega por universos que muitas vezes são vistos como distantes. Neurociência, a psicologia analítica e a ética cristã. Como que foi o seu processo pessoal de sintetizar esses saberes na metodologia Soulrise e em que momento que você percebeu que a sua alma pedia essa ascensão através da escrita do seu livro? Zora Jimenez, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigada, Maíra. Muito boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite, primeiramente aí ao seu programa Conversa de Classe. E estou muito feliz de estar aqui participando, né, trazendo junto com vocês mais um assunto tão importante nessa era tão atual, né, que a gente fala sobre o desenvolvimento socioemocional dentro não só das escolas, mas dos meios corporativos, de todos os cantos que a gente imagina. O ser humano é urgente esse lado do desenvolvimento emocional, né? Bom, respondendo a pergunta, Maíra, eu costumo dizer que antes de integrar esses três universos, né, que você citou, a neurociência, a psicologia e a espiritualidade, eu precisei me integrar primeiro, viu? A minha história, ela começa na área da educação. Eu sou professora de letras, né, e de artes há mais de 16 anos, e foi ali que eu comecei, então, a entender o poder da expressão, né? A escrita, ela nunca foi uma técnica só para mim, ela sempre foi um lugar, assim, de organização interna, um lugar onde eu conseguia dar forma ao que eu sentia, né, mesmo quando ainda não sabia explicar. E a arte, que é a pintura, né, que eu também sou artista plástica, eu também sempre teve muito presente como uma linguagem desse invisível nosso, do nosso subconsciente, né? Mas tudo isso, Maíra, ela ganha um novo significado na minha vida quando eu enfrento um processo de doença no meu útero, tá? Foi ali que eu entendi que não dava mais para olhar só para um corpo físico, tá? Porque o meu corpo, ele estava falando também, algo que eu ainda não tinha escutado de uma forma consciente, né? Então, foi nesse momento que eu começo ali a mergulhar no meu autoconhecimento, primeiro de uma forma muito pessoal, quase como uma busca ali por um estado de sobrevivência, né? E aí eu entro na psicologia analítica, porque eu precisava entender o que estava por trás daquilo que eu estava vivendo, tá? Então, a psicologia analítica, ela realmente me apresenta algo muito profundo, que nós não somos guiados apenas pelo que é consciente, mas principalmente por conteúdos inconscientes, e que se expressam através de símbolos, de imagens, de emoções, né? E aí a arte, ela deixa de ser só essa expressão, então, e ela passa a ser essa ferramenta de leitura do nosso inconsciente, tá? Mas o ponto que mais me marcou foi quando eu comecei a estudar neurociência, tá? Porque ali eu encontrei a explicação biológica daquilo que eu estava vivendo, tá? Então, hoje, a gente sabe que, cientificamente, estados emocionais crônicos, de estresse, eles ativam constantemente uma região do nosso cérebro chamado amígdala, tá? Que mantém o corpo nesse estado de alerta. Então, isso gera uma cascata fisiológica. Então, imagina assim, aumenta o nosso cortisol, desregula a parte hormonal, né? Processos inflamatórios no nosso corpo, o impacto direto no nosso sistema imunológico. Então, ou seja, o que a gente sente
ele não fica só no emocional, isso vai se traduzindo no nosso corpo, tá? Então, ao mesmo tempo, quando a gente desenvolve essa autorregulação emocional também, pelo outro lado, né? Quando a gente ativa uma outra região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável por esse estado de consciência, né? Por um estado de tomada de decisão, de equilíbrio emocional, o corpo ele também vai respondendo. Então a gente começa a reduzir toda essa inflamação, a gente equilibra os nossos hormônios, a gente regula o nosso sistema nervoso. Então, isso existe algo muito concreto aqui, Maíra, que da mesma forma que o desequilíbrio emocional ele adoece o corpo, a regulação emocional ela também favorece esse processo inverso, né, de cura. E foi nesse momento que tudo se conectou para mim, né? Porque quando eu olhei para mim, eu comecei a ter esse retrato de autoconhecimento. E aí, quando eu olho para os exemplos de Jesus, que eu trago muito isso na metodologia Soulwise, eu começo a enxergar isso na prática, né? Então, Jesus, diante de um conflito, por exemplo, ele não reage, né? Ele pausa, diante de um julgamento, ele não se defende impulsivamente, ele vai respondendo ali com estado de consciência. Diante de uma pressão, ele mantém clareza, compaixão, mas também firmeza quando necessário. Então, isso hoje, na linguagem da neurociência, é um cérebro altamente integrado. Tá? E o que é isso? É quando a emoção, a razão e os valores não estão em conflito, né? Eles estão em harmonia. E a psicologia analítica, ela chama isso de individuação. Né? O que seria isso? É quando você deixa de ser dominado pelo seu inconsciente, você passa a viver de uma forma mais consciente, integrada, tá? Então, para mim, Jesus, ele não é só uma referência espiritual, tá? Ele é um modelo de consciência, ele é um modelo de integração entre mente, corpo e espírito, né? E foi vivendo esse processo, não só estudando, mas experienciando na prática, né? Que eu comecei a perceber algo muito forte, né? Quando eu mudo meus padrões de pensamento, quando eu regulo as minhas emoções, quando eu passo a viver com mais esse estado de consciência, o meu corpo começa a responder. A minha saúde também responde, a minha vida responde, né? Então, a cura, ela não acontece só no corpo, ela vai acontecendo na forma como você pensa, como você sente e como você responde à vida, né? É exatamente daí que nasce o Soulwise, Maíra. Então, ele não é uma teoria criada do zero, tá? Ele é uma organização de algo que já existe dentro de cada um de nós, tá? Mas que muitas vezes ele está ali fragmentado. Então, na prática, eu entendi que o desenvolvimento humano, ele acontece em 3 níveis específicos, tá? Primeiro, você regula esse estado do seu sistema nervoso, que são as suas emoções e tudo mais. Depois, você desenvolve esse nível de consciência sobre os seus padrões. E, por fim, você integra a emoção, razão e o propósito. Então, quando isso acontece, você não só melhora, mas você se transforma, né? E você começa a viver em um nível muito mais consciente de existência mesmo. Zora, que lindo, né? E muito obrigada de você dividir essa trajetória aqui com a gente, de você falar disso aqui no Conversa de Classe, né? Enquanto você falava, eu estava pensando aqui que dentro da sua metodologia, você usa uma expressão que é consciência crítica. Você fala, né, sobre a consciência crítica. E não como um conceito abstrato, né? Você mesma colocou aqui, uma maturidade emocional que você aplica aí na vida prática, né? Eu queria te perguntar, quando a gente olha lá para o chão da escola, que infelizmente hoje tem muito estresse, tem muito imediatismo, né? Não é uma regra, né? Tem aparecido muito lá. Como que o professor pode começar a trocar a reação impulsiva por uma resposta mais consciente, sem se sentir sobrecarregado aí por essa responsabilidade? Ótima pergunta, Maíra, porque assim, quando eu falo de regulação emocional, eu não estou falando só de algo abstrato, né? Eu estou falando de um estado biológico treinável, tá? Então, hoje, à luz da neurociência, a gente compreende que o nosso comportamento, ele envolve também a decisão consciente. Então, essa decisão, ela começa
nessa ativação de alguns circuitos específicos do nosso sistema nervoso, né? Como que isso funciona na neurociência? Antes da gente decidir, o nosso cérebro ele já está operando ali dentro de um determinado estado. Aí, dentro desse funcionamento, existe algumas regiões chaves, tá, do nosso sistema límbico ali, que influenciam diretamente a forma como que nós reagimos ao mundo. Então, eu costumo destacar duas principais áreas do nosso cérebro ali, né, que elas ficam disputando. É a amígdala e o córtex pré-frontal, né? A amígdala, ela é responsável por detectar ameaça, né? Perigo, medo. Então, ela funciona como uma sirene biológica ali, né? Sempre que o nosso cérebro, ele interpreta algo como risco, então ele é ativado. Então, aqui entre exemplos muito práticos no nosso dia a dia, ali na escola, né? Principalmente com o professor, quando um pai chega, por exemplo, alterado, né? Quando uma criança confronta em sala de aula e o professor fala, puxa, e agora? Como que eu vou lidar com essa criança? Porque agora tudo é tudo muito difícil, né? Desafiador. Quando surge uma cobrança também inesperada ali da direção, da coordenação. Então, o que acontece aqui são situações em que nós vivemos e nós passamos ativando o nosso estado neurobiológico o tempo todo, né? Então, essa amígdala, ela é acionada. E o problema é que, na maioria das vezes, nós não temos essa clareza entre o que é um perigo real e o que é apenas um estímulo emocional desconfortável do que nós estamos sentindo, passando ali. Por exemplo, o que é um perigo real? Né? Nós estamos aqui nessa sala, entrou um leão feroz, selvagem. A gente sabe que nós precisamos ativar um estado de alerta. E aí a amígdala vai acionar, a gente vai aumentar a respiração cardíaca, porque a gente precisa de mais sangue no corpo, provavelmente para a gente sair correndo, fugir desse leão, né? Vai aumentar o índice de adrenalina, de cortisol ali. Então, a ansiedade, por exemplo, ela mostra o quanto que nós sofremos por situações que nem ocorreram e que ativam essa região do nosso cérebro de uma forma constante, Maíra. Então, assim, tudo vira ameaça. Percebe? E quando isso acontece de uma forma muito recorrente, o corpo ele entra em um estado crônico de alerta, tá? Então, do ponto de vista assim, fisiológico, isso significa que a gente vai desregular todo o nosso estado, né, hormonal, aumento de cortisol, liberação constante ali de adrenalina, aceleração da respiração, elevação da frequência cardíaca. Então, ou seja, o organismo ele vai perder essa capacidade de buscar respostas mais conscientes e verdadeiras, né? Colocando tudo como estado de perigo. Então, tudo é reativo, tudo é muito rápido. E é exatamente aqui que começa a surgir os quadros de adoecimento, tá? Porque, inclusive, as doenças psicossomáticas, né? Que a gente fala tanto. Agora, a pergunta central é, como que eu saio, né, desse padrão? Esse é o desafio. Então, como deixar de operar nesse automático da região da amígdala ali e começar a acessar esses estados maior de consciência, né? Então, a resposta, ela está na ativação do nosso córtex pré-frontal, né? O córtex pré-frontal, que é essa região responsável por essas funções mais executivas, de planejamento, de análise, de tomada de decisão, né? A regulação emocional, estado maior de consciência do que realmente está acontecendo de fato. Quando ele está ativo, é como se você saísse da cena, tá? E passasse a observá-la de fora. Então, a gente acaba tendo uma visão assim mais macro, sabe? Você ganha mais perspectiva da visão dos fatos, das coisas. Então, você cria um espaço entre agir e passa a tomar uma decisão baseada em estados reais e não apenas de fuga e perigo, tá? Então, você responde de forma consciente em vez de agir. Tem uma técnica muito legal, Maíra, que eu ensino, né, para os meus pacientes, nos treinamentos quando eu vou dar, que é assim, o nosso coração, ele tem um poder incrível de conversar com o nosso cérebro, né? Tanto que o nosso coração tem 40 mil neurônios, para quem não sabe. E quando a gente trabalha a nossa respiração, a gente envia informações para o nosso cérebro dizendo assim, olha, tá tudo bem, tá tudo calmo, porque eu coloco a minha frequência respiratória cardíaca ali, mostrando que a minha amígdala não precisa ficar mais apertando aquela sirene,
né? Então, é nesse momento que eu ativo o meu córtex pré-frontal. Então, a respiração é muito importante. Então, muita gente fala assim, então aqueles famosos respira 10 segundos. É importante, respira. Em qualquer momento de conflito, de discussão, é sempre importante. E a gente acaba ativando com algumas ferramentas, né? Muito importante aqui que a gente tem, inclusive dentro das próprias terapias. E aqui entra um ponto muito fundamental, que isso ele não acontece também de forma automática, tá? Isso é treino. O nosso cérebro, ele é treinado da mesma forma que nós treinamos para reagir, né, à nossa sobrevivência, para estimular aí, tudo é perigo, ele também pode ser treinado para esse estado de consciência antes da gente tomar qualquer decisão. Tá? Então, é exatamente nesse ponto que eu trago o exemplo também de Jesus, né? Que você me perguntou, por que Jesus, na prática, ele demonstrava esse nível de regulação? Né? Porque ele se retirava, ele silenciava, ele criava esses espaços de introspecção, né? E hoje a gente sabe pela neurociência que práticas como o silêncio, a respiração consciente e a atenção plena, elas reduzem a ativação da amígdala e elas aumentam essa atividade do nosso córtex pré-frontal, tá? Então, ou seja, Jesus, ele já praticava de forma bem empírica aquilo que hoje a ciência já comprova. Né? Então, ele não reagia impulsivamente, né? Ele não entrava nessa escala emocional. E mesmo diante de acusações, perseguições e ameaças ali reais, ele mantinha esse estado interno bem organizado. Então, isso é regulação emocional em um nível, assim, máximo, né? Vamos dizer, é um sistema nervoso muito bem treinado. E é importante deixar claro aqui, Maíra, que isso não é inalcançável, tá? Porque muita gente fala assim, Zora, mas como eu vou ser igual a Jesus? Não se trata de ser como Jesus, né? Primeiro porque ele viveu num corpo humano, ou seja, do ponto de vista fisiológico e neurológico, ele nos mostrou um padrão possível, né? Por isso, ele nos chama de pequeninos deuses. Ele disse que um dia nós poderíamos fazer tudo o que ele fez. E ele estava vindo nos ensinar o quanto a nossa mente é potente e se nós soubermos utilizá-la, né, adequadamente. E o que a neurociência reforça hoje é exatamente isso, tá? Quanto mais nós treinamos a nossa consciência, mais nós fortalecemos circuitos neurais de autorregulação, e aí nasce a neuroplasticidade, que é essa capacidade que o cérebro tem de se adaptar a tamanhos e a expansão de consciência, que é algo muito falado hoje na neuroplasticidade e comprovado também o quanto o nosso cérebro pode se moldar a treinos e estímulos que nós damos a ele. Tá? Então, quanto mais nós desenvolvemos o nosso autoconhecimento, mais capacidade nós temos de sair desse modo reativo e acessar o modo consciente. Né? Isso tem um impacto direto também na sociedade, porque hoje os índices de burnout, por exemplo, no Brasil, são alarmantes. Né? A área da educação, inclusive, professores estão entre a terceira maior profissão com afastamento por esgotamento emocional. Então, isso ele não acontece só por excesso de demanda de trabalho, sabe? Ele acontece também por essa falta de regulação emocional, essa falta de conhecimento de gerenciamento neurobiológico, né? Porque ambientes de alta pressão vai exigir da gente essa autoconsciência também. É exatamente por isso que a atualização da lei NR1, Maíra, ela passa a incluir esses riscos psicossociais como obrigatórios dentro das nossas organizações, tá? Então, assim, treinamentos, palestras, desenvolvimento emocional, vai deixar de ser opcional a partir agora de maio, dia 26 de maio, e passa a ser estratégico e obrigatório a partir desse ano de 2026, então, porque uma pessoa desregulada, ela produz menos, ela adoece mais, ela impacta todo o ambiente, né, institucional ali ao redor, a nossa sociedade, né, uma sociedade adoecida. E é nesse contexto que entra também o meu trabalho, que hoje eu atuo levando esses treinamentos, né, então palestras para as empresas, instituições, justamente com esse foco na autorregulação emocional, tá? Porque quando a gente ensina uma pessoa a entender o próprio corpo, a reconhecer os seus estados internos, né, a desenvolver essa consciência, a gente muda a forma como que ela vive, né, como que ela trabalha, como que ela se relaciona com as pessoas. Então, eu acredito profundamente no potencial da mente, mas, acima de tudo, nessa integração entre corpo, mente e alma. E é isso que sustenta
da minha metodologia, né? Dentro da metodologia Soares, eu ensino de forma, assim, muito estruturada esse processo de como desenvolver consciência, de como regular emoções, de como aplicar isso no dia a dia de forma mais prática. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, não é sobre se tornar ele, como eu estava dizendo, é sobre aprender microcomportamentos dele, né? Pequenas escolhas, pequenos momentos de consciência, e ao longo, né, desse tempo, isso vai se tornando um treino. E esse treino forma pessoas mais reguladas, ambientes mais saudáveis e uma sociedade emocionalmente mais consciente. Zora, eu tô achando lindo, né? Todo esse enlace, né, que você está fazendo com a neurociência, também com as coisas que você acredita e principalmente com a sua vivência, né, como professora e hoje como formadora. Eu estava pensando aqui que aparece um pouco também lá na sua biografia a questão da compaixão e do perdão, né? E muitas vezes a gente confunde essas duas coisas com passividade. E me chamou a atenção que você fala, né? Você tem uma abordagem que defende que a firmeza e o estabelecimento de limites elas podem acontecer, mas com serenidade, né? Eu queria te perguntar, para a gente caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, qual que é o limite ético e emocional entre ser um educador empático e manter a autoridade necessária para a formação dos alunos sem cair aí na armadilha do esgotamento? Perfeito, Maíra. Olha, quando a gente fala dessa regulação emocional, a teoria por si só, ela tem um limite, né? Porque nem tudo a gente sente, né? Está acessível pela linguagem racional. Então, vamos dizer, exatamente aqui, né, que a arte que eu também defendo, ela entra como essa ferramenta terapêutica profunda, tá? Se a gente olhar para a história da humanidade, né, a primeira forma de comunicação ela não foi a verbal, né? Foram símbolos, foram imagens, desde os homens das cavernas ali até a escrita, até essa linguagem de sinais. Então, o ser humano ele sempre encontrou formas de expressar aquilo que não cabia em palavras, né? E isso não é só cultural, isso é neurobiológico também, né? Porque dentro da psicologia analítica a gente entende que essa mente humana ela não se limita apenas ao consciente, mas existe também o inconsciente que tem esse papel de manifestar através dos símbolos, né, das nossas emoções, dos nossos conflitos, enfim, de tudo que a gente acaba se esgotando aí nesse dia a dia. Então, quando nós falamos sobre esse limite, Maíra, entre empatia e autoridade, entre compaixão e firmeza, é fundamental compreender que esse limite ele não é um ponto fixo, né? Ele é um estado de equilíbrio muito dinâmico. É justamente aqui que eu faço essa transição importante dentro da minha metodologia Soares, né? Então, nós conseguimos explicar muito bem o comportamento humano a partir da neurociência, né, da fisiologia, da psicologia. Nós entendemos, por exemplo, o papel da amígdala, do córtex pré-frontal, da regulação emocional, né? Enfim, tudo isso é fundamental, mas não é suficiente, né? Porque o ser humano, ele não é apenas um sistema biológico. Ele é um sistema integrado entre corpo, mente e espírito. E quando eu falo da consciência, eu entro num campo que muitas vezes ele acaba sendo negligenciado até pela ciência tradicional, esse campo da espiritualidade, não como religião, né, como a gente disse, mas como uma filosofia e como um objeto legítimo de investigação de estudo, né? Então, espiritualidade nesse contexto é o estudo profundo de quem eu sou, né? Qual é o meu propósito, qual é o sentido da minha existência, como que eu me posiciono diante da vida. Então, ignorar esse campo é tecnicamente estudar o ser humano de uma forma fragmentada, né? Seria equivalente a tentar compreender um país inteiro analisando apenas uma rua, né? Então, o limite, ele nasce dentro desse equilíbrio, Maíra, dentro dessa perspectiva integrada, tá? O conceito de limite, ele ganha essa definição muito mais precisa quando o limite não é rigidez, o limite, ele não é passividade, o limite, ele é uma consciência aplicada ao nosso comportamento, tá? Quando eu tenho consciência da forma que eu estou me comportando. Ele se estabelece também exatamente nesse ponto de equilíbrio, né, entre o que eu não permito que façam comigo e o que eu escolho não fazer com o outro, né? Então, ou seja, o limite verdadeiro, ele nasce da empatia madura
e não da reatividade, né? Como muitas pessoas acabam só agindo pela reatividade. Eu não posso exercer, por exemplo, compaixão pelo outro a ponto de perder compaixão por mim mesmo, né? E também eu não posso me proteger de tal forma que eu me torne rígido, insensível ou desconectado do mundo. Então, esse meio, ele é altamente sofisticado, né, no ponto de vista neurobiológico. Ele existe estados de consciências elevado acima, que traga essas respostas mais macro, né, de quem eu verdadeiramente sou. É aqui que está o ponto central, tá? De nós exigirmos, assim, mais clareza de identidade, de propósito, tá? Então, a relação entre propósito e regulação emocional, ela está internamente ligada, tá? Um indivíduo que não sabe quem é, ele não sabe o que se sustentar. Ele não sabe como se comportar, né? E, portanto, ele oscila mais emocionalmente, ele reage mais ao ambiente, ele busca mais validação externa, ele apresenta maior vulnerabilidade, esse esgotamento, né? O burnout, ele tem dificuldade em estabelecer limites. Então, isso não é apenas uma leitura fisiológica, é uma consequência direta da falta de organização interna e espiritual também. Tá? Então, quando eu não tenho clareza dos valores e propósitos meus, o meu sistema nervoso, por exemplo, ele opera em modo de adaptação constante ao externo, ao que está lá fora. Então, eu vivo no automático, o que todo mundo faz, eu faço, não do que faz sentido para mim como propósito, entende? O automático, do ponto de vista neurocientífico, ele é um estado predominante reativo. Por que que eu trago Jesus para esse campo? É aqui que entra a pergunta importante também. Por que que uma das maiores referências comportamentais da história, né, que foi Jesus, ela tem que ser limitada ao campo religioso, né? Jesus, ele pode e deve ser analisado também como um modelo de autorregulação emocional, né? Um exemplo de coerência entre valores e comportamento, um referencial de inteligência social e de tomada de decisão sob pressão, né? Ele se torna ali um arquétipo de consciência integrada, né? Quando observamos a sua trajetória sobre essa lente técnica, nós vemos alguém que foi constantemente exposto ali à rejeição, à perseguição, a esse julgamento social, pressão política, risco físico iminente, né? E ainda assim ele manteve clareza de propósito, porque ele sabia o que ele veio fazer. Essa estabilidade emocional, né, coerência comportamental, capacidade de estabelecer limites ali. Então, esses exemplos práticos é que Jesus não operava nessa passividade. Então, ele operava numa consciência com direção, porque ele tinha propósito, ele sabia quem ele era. Então, quando ele diz, por exemplo, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ele está descrevendo exatamente isso, com precisão, um estado de equilíbrio entre a estratégia, né, da regulação emocional e valores internos claros, né? Outros exemplos clássicos dele, quando ele expulsa ali os vendilhões do templo, né? Ele demonstra que compaixão não exclui firmeza, espiritualidade não exclui posicionamento, né? Consciência não exclui ação, isso é limite, isso é autoridade regulada, né? Então, quando eu falo da integração com a metodologia Surwise, é exatamente esse o ponto que sustenta a metodologia, tá? Ela não fragmenta o ser humano, ela integra. Então, fisiologia, que trabalha o lado da respiração, sistema nervoso, a neurociência, que trabalha o lado da regulação emocional, tomada de decisão, a psicologia, o comportamento, emoções, e a espiritualidade, que é o propósito, a identidade, essa consciência, tá? Porque não existe regulação emocional plena sem identidade. Tá? Não existe identidade estruturada entre empatia e autoridade, por exemplo, como técnicas isoladas. Está na integração de quem nós somos, né? Para assim nós entendemos o limite de cada processo. Esse limite entre harmonia e compaixão e firmeza, ela acontece quando eu sei quem eu sou. Eu entendo meu propósito, eu regulo meu corpo, eu organizo a minha mente, né? Eu ajo com esse estado de consciência. Então, Jesus ensinou isso apenas com palavras, né? Ele demonstrou isso na profundidade do seu comportamento, e isso que torna esse modelo tão poderoso, Maíra. Não é abstrato, é treinável, e se é treinável, é aplicável, né? E é aqui que eu quero trazer na educação, nas empresas, na saúde, em qualquer ambiente humano que exija
aquilo que se tornou uma das competências mais críticas do século, que é a autorregulação com consciência nos 3 níveis humanos: corpo, mente e espírito. Ai, Zora, que maravilhoso, né? Assim, é muito lindo ver você falar, a gente vê seu brilho no olhar, né? De quem de fato acredita. O que você falou, né? Nós somos aquilo que a gente acredita. Você está mostrando aí pra gente, né? Eu quero agradecer a sua generosidade, a sua fala tão clara, tão doce, né? Uma fala que de fato acolhe a gente. E quero saber, você quer deixar uma mensagem aqui de despedida para quem está assistindo a gente? Com certeza, Maíra. Eu quero agradecer primeiramente você por abrir essas portas, né, no teu programa, nesse canal tão importante e tão necessário, né, para o tempo de hoje, para as pessoas poderem se instruir, buscar o que realmente importa. E a mensagem que eu quero deixar é essa mensagem da gente se olhar mais para dentro, da gente buscar realmente esse autoconhecimento, da gente se observar, da gente entender que os nossos processos, eles estão mais ligados ao que a gente escuta internamente do que ao que a gente ouve externamente. Então, esse é meu convite, para que cada um de nós possa integrar dentro dessa metodologia, né, Soulrise, que traz como proposta essa visão entre neurociência, psicologia e espiritualidade integrada. Muito obrigada, Maíra, e muito obrigada a todos os ouvintes, né, que nos ouviram aqui hoje. Que baita convite que você deixa para gente. Eu que te agradeço novamente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.